Anteriormente, em Direito para quem não sabe direito. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é crime e outra coisa é pecado. Daí o porquê da laicização do Estado. Não podemos misturar isso. O Estado se separou da Igreja. Pecado. Olá, irmãs e irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia sagrado. Hoje é o dia do corpo de Cristo. E por essa razão, decidi retomar a reflexão sobre a laicização do Estado. Em nome do Senhor, vamos aos debates. Antes de mais nada, precisamos entender os seguintes conceitos. De um lado, o Estado pode ser teocrático. É um Estado que possui uma religião oficial, onde exerce o controle político das ações governamentais, tipo aquele país irado, o Irã. De outro lado, temos o Estado ateu, que é o oposto do teocrático, no qual o Estado repudia qualquer manifestação religiosa, tipo a antiga União Soviética, por exemplo. Acho que atualmente não existe mais nenhum Estado assim. E no meio do caminho, finalmente, temos o Estado laico ou leigo, que deve ser neutro em relação às questões religiosas, não se apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Por definição básica, Estado democrático necessariamente significa Estado laico, uma vez que existem diversas religiões e todas devem ser respeitadas. Acho que em relação a isso não existem grandes oposições. O Brasil se separou da Igreja na Proclamação da República, e atualmente o fundamento jurídico da laicização encontra respaldo no artigo 19 da Constituição Federal, que estabelece a vedação do Estado se posicionar ou se filiar a qualquer religião ou pensamento religioso. Muito bem, todo mundo sabe que é muito difícil discutir futebol, política e religião, pelo fato de haver muita emoção e às vezes muita irracionalidade. Tipo muita, mas vou falar mesmo assim. Para minimizar os danos e tentar não ferir tantos sentimentos, vamos estabelecer alguns pontos. Primeiro ponto, quem acredita em Deus deve saber ou imaginar que existem pessoas que não acreditam. Por incrível que isso possa parecer. Segundo ponto, quem não acredita em Deus deve saber ou imaginar que existem pessoas que acreditam. Por incrível que isso possa parecer. Terceiro ponto, quem tem dúvidas quanto à existência de Deus deve saber ou imaginar que existem pessoas que não têm dúvidas. Por incrível que isso possa parecer. Quarto ponto, o Brasil é um Estado laico e não antirreligioso, ou seja, é um Estado teísta que crê na existência de uma entidade soberana que está em intercâmbio com a criatura humana, ainda que você esteja no segundo ou terceiro ponto, e aprenda a lidar com isso. Quinto ponto, gente chata existe em qualquer lugar e está cheio, seja religioso ou não. Sexto ponto, se você é uma pessoa que se ofende fácil, sinto muito. Provavelmente você é chato e está no quinto ponto. Entendido isso, vamos confrontar alguns fatos do cotidiano e tentar descobrir se estamos no Estado laico ou teocrático. E que se iniciem os debates. Fato número 1. Feriado religioso. Hoje é feriado, e é um feriado católico. Você é católico? Se for, legal. Se não for, legal também, porque você não deve estar trabalhando e também não vai reclamar disso. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é o privilégio que o Estado dá para uma religião e não dá para outras. Portanto, ponto para o Estado teocrático. Fato número 2. Crucifixo no plenário do Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais também. Muita discussão houve a respeito de um crucifixo pendurado na parede do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais também, sob a argumentação de que o Estado não pode se misturar com a Igreja e etc. É verdade. O Estado não pode se misturar com a Igreja. Fato. Mas como eu falei no quinto ponto, apesar de laico, o Brasil é teísta. Ou seja, se os ministros da Suprema Corte creem em Deus, não visualizam um prejuízo, uma influência direta da Igreja sobre o julgamento da Corte pelo simples fato de haver um crucifixo pendurado na parede. Podem haver outros motivos, mas não um crucifixo. Vamos ver se eu tenho razão no que eu estou falando. Continuo com a mesma opinião. Ponto para o Estado laico, porém teísta. Fato número 3. Falando do Supremo Tribunal Federal, vamos falar dos julgamentos que poderiam ter tido influência da religião na decisão dos ministros. Julgamentos sobre aborto de feto anencefálico, células-tronco e união homoafetiva não só foram separados da Igreja, como foram completamente contra o entendimento dela. Portanto, mais um ponto para o time laico. Fato número 4. Cura gay. E agora, quem vai pontuar? Acho que pela ousadia o Estado teocrático merecia um ponto. Mas ao meu ver, como não prosperou e foi arquivado, eu acho que o Estado laico merece mais um ponto. Portanto, mais um ponto para o time laico. Fato número 5. Estatuto Jurídico da Igreja Católica. Não preciso nem dizer quem vai pontuar aqui, né? O Estatuto é fruto de um acordo entre o ex-presidente Lula lá e a Santa Sé, e se oficializou em 2010 pelo Decreto número 7.107. Dentre as diversas disposições do acordo, o Estatuto estabelece a importância do ensino religioso católico e de outras confissões religiosas. No artigo 8º desse novo estatuto, estabelece também que a Igreja irá observar o bem comum da sociedade brasileira, especialmente dos cidadãos mais necessitados, prestando auxílio e etc. No artigo 11, por sua vez, o estatuto faz questão de lembrar sobre a imunidade tributária que a Igreja tem.
Ou Igreja Católica? Só para te avisar, pagar imposto ajuda bastante a sociedade brasileira. Lembra do artigo 8º? E olha que vocês têm bastante dinheiro, hein? Ó. Ponto para o Estado teocrático. Fato número 6. Deus seja louvado. Não sei se você sabia, mas em qualquer nota do nosso desvalorizado real, você consegue encontrar os dizeres: Deus seja louvado. Pode pegar e conferir. Não preciso dizer que isso fere o Estado laico, né? Lembra o segundo ponto? Honestamente, aqui eu preciso fazer um breve comentário. Colocar o nome de Deus em notas de dinheiro? Ainda mais no real, que é tão desvalorizado? Se fosse no euro? Brincadeira. Na verdade, a colocação da palavra Deus em qualquer dinheiro me parece um contrassenso. Uma vez que a materialização da ganância e da cobiça, ao meu ver, se dá no dinheiro, onde filho mata pai e famílias se desfazem justamente por causa dele. E outra, lembrem que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Isso mostra que dinheiro corrompe e que Judas não era um bom negociador. Além do fato que Deus não deve ser muito fã de dinheiro. Pô, o filho dele virou mercadoria barata. Ponto para o Estado teocrático. Fato número 7. Preâmbulo da Constituição Federal, sob a proteção de Deus. José Sarney, sob o olhar cerrado da CNBB, durante a elaboração da Constituição Federal de 1988, inseriu em seu preâmbulo que a instituição do Estado seria feita sob a proteção de Deus. Bom, aqui não preciso dizer muito e segue o mesmo argumento do Din-Din. Deus seja louvado. Ponto para o Estado teocrático. Fato número 8. PEC dos Apóstolos. Jesus amado, em nome do Senhor, crê em Deus Pai. Um deputado federal, mais do que fanfarrão, querendo emendar a Constituição Federal, alterando o parágrafo único do artigo 1º, em que se estabelece: todo poder emana do povo, para todo poder emana de Deus. E o Estado laico que se... Calma que eu tenho boas notícias disso. Após ter sido suspenso, ele foi expulso do PSOL por infidelidade partidária, uma vez que o PSOL apoia a laicidade do Estado. Aê! O pior de tudo é que ele foi orientado para não proceder com essa PEC, mas mesmo assim ele decidiu fazer. Talvez tenha sido aquele lance de Deus escrevendo certo por linhas tortas, vai saber. Portanto, ponto para o Estado laico. Infelizmente acabaram meus fatos e chegamos ao fim dessa disputa. E tivemos um empate. Moral da história. É claro que esse empate foi proposital. Fui eu que criei, mas é legal porque representa exatamente a nossa situação atual. E antes de você começar a reclamar, estamos no Estado laico e não poderia ter tido nenhum ponto contra. Devo dizer que teoricamente você tem razão, meu padawan, mas só em teoria, porque na prática não é bem assim. Devemos ter em mente que o Estado laico absoluto é praticamente uma utopia, pois a história da humanidade foi forjada na religião, e retirar esses valores não é tão simples assim. O Estado nasce da sociedade, que por sua vez foi formada pela religião. Imagina a complicação. Isso é igual namoro. Depois de um tempo junto, mesmo os dois querendo se separar, é muito difícil. Agora imagina no caso do Estado que foram quase 400 anos. E detalhe, a igreja nunca quis se separar. Diria que o status social do Estado é: solteiro sim, sozinho nunca. E olha que tem pretendente. Dessa forma, o que podemos fazer é ficar atentos e fiscalizar sempre para que o Estado entenda uma recaída e volte para os braços do seu amor. Santificado seja o vosso voto. Bom, irmãos, essa foi minha contribuição nessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você é religioso, não vale me xingar, hein? Porque Papai do Céu tá de olho. Né não, Mano Cristo? A mulher! Deixe seu comentário, lembrando de deixar uns troquinhos pro papai aqui, porque eu também sou filho de Deus e pago bastante impostos. Tchau e até a semana que vem.